Sejam bem-vindos a mais um pós-jogo dos professores são paulinos. Saudações, torcedores são paulinos, torcedores são paulinas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui dos Professores São Paulinos. Eu, professor Cadu, aqui com vocês, meu fiel escudeiro e amigo aí, professor japonês. Estamos aqui para fazer aí mais um pós-jogo de São Paulo 0, Cuiabá 0. Jogo tenebroso, Jesus amado. Mas antes de qualquer coisa aí, não deixe de dar o seu like, compartilhar, comentar, agradecer, colocar aí. Muito bem, está gostando do cabelo do japonês, sim ou não? Escreve aí, a gente agradece do fundo do coração. Tá na tela de vocês aí, aponte a câmera do seu celular, vai direto no nosso Instagram e no nosso TikTok. Lá você tem informações sobre o São Paulo Futebol Clube, futebol feminino, o basquete tricolor, né? Lá no TikTok tem vídeos curtas aqui no nosso canal, tem vídeos lá históricos do São Paulo. Vá lá, a gente agradece do fundo do coração. Curta, siga a gente aí, nós somos professores e precisamos de ajuda, certo? É isso aí, é nóis. Japa, eu acho que deixou bem claro que eu comentei contigo, acho que deixou bem claro que o futebol de ontem é futebol de 10º colocado mesmo, que olha, vou te falar uma coisa, não dá não, é complicado. Olha, o que a gente pode falar? Eu vou ver primeiro o copo meio cheio. A defesa se portou bem, Sim, né? Então, assim, é mais um jogo que o São Paulo não tomou gol. Isso é bom, certo? Então, a gente vamos colocar, eu acho que de novo, uma outra partida muito boa aí do Alan Franco. Para mim, foi o melhor jogador do São Paulo na partida. Então, assim, não teve muitos ciscos o São Paulo na defesa. Isso a gente exatamente, né, pode Japa? ressaltar bem, né? Era É, um dos pontos que a gente sempre fala, que o ponto forte do São Paulo é a zaga mesmo, é, mesmo com um mesmo revezamento de jogador, trocando, é o que eu falo. Se continua você sendo. vê, ó, na quarta-feira lá jogou o Beraldo e o Diego Costa, o São Paulo perdeu, mas assim, se você olhar, não foi culpa deles o gol. Ontem jogou outros dois, né? Jogou o Arboleda e o Alan Franco, não teve problemas. Então, esse é o bom. Então, eu acho que assim, a direção do São Paulo tem que pensar assim. Eu acho que vai ter que vender alguém, né? O Beraldo, provavelmente saia e tudo mais. Mas ainda tem o Ferrarese, então, assim, manter quatro bons zagueiros, eu acho que é essencial. Pelo menos nessa Essencial, parte a gente com tem que certeza. resolver. Agora, assim, a gente vendo, agora eu vou ver o copo meio vazio. Você olhar a produção do ataque do São Paulo ontem é preocupante. Porque, assim, muita gente pede aí, que fala que todos os bons têm que jogar. Ontem jogou. Praticamente só não jogou o Caleri. O Lucas, eu vou dar uma resguardada na crítica do Lucas, porque o Lucas ele tá voltando de contusão. Então, né, tá ainda com problemas físicos, vamos dizer assim. O Rames e o Luciano, definitivamente, para mim, não pode jogar junto. Não dá para jogar Um junto, ocupa o lugar do outro. O Luciano é um jogador que não tem posição, então ele ele, vai tampar alguém. E quem tampou exatamente. mais ontem foi o Rames. Né? Ontem não tinha centroavante. Então, o Luciano ele tinha que jogar mais adiantado. Não indo para o meio-campo lá, prendendo a bola excessivamente, Ele, como ele prendeu. ele, ele, Né? ele faz isso, ele O estraga todo o Luciano é um esquema. atacante que ontem não finalizou. Aí no segundo tempo entrou o Thales Costa no lugar dele. O Thales Costa, com menos de um minuto, chutou uma bola no gol. O Thales Costa, que não é atacante, que é volante, né? Meia, volante. Então, tem problemas. E assim, o Dorival ele tem que falar isso. Ó, vocês querem que escale todo mundo, mas não dá para escalar todo Não mundo. dá para escalar. Veja a produção do time. Eu sei que ele não faz isso, porque ele não gosta de se expor, né? Ele não gosta de se expor jogador, tudo mais. Mas assim, ontem ficou provado que não dá para jogar. Assim. E aí é aquela coisa também que eu falo também sobre a torcida do São Paulo. Aí é fácil você criticar os caras da base. Ontem, quem não jogou nada foi o Lucas, foi o que eu falei, tem um álibi de voltar à condição. O Rames não jogou nada, o, o Luciano não jogou nada, menos que nada. O senhor Caio Paulista, 20 milhões de reais, não jogou nada, parecia que estava jogando pelada de final de semana, não correu, não marcou. Aí a pessoa reclama do Wellington, né? Certo?
Ó, assim, reparem, pessoal, o quanto o Wellington correu contra o Fluminense e quanto o Caio Paulista correu ontem. Compara os dois. E o Caio Paulista, mesmo sem correr nada, ainda saiu com cãibra. Nunca vi isso. O cara não correu? É, Como é que deu cãibra num cara que não corre? E assim, de novo, vai gastar 20 milhões de reais com ele? Vale 20 milhões de reais? Esse jogo, 20 milhões de reais, pessoal, são 2 folhas salariais de São Paulo. 2 meses de salário. Será que vale a pena contratar um jogador que corre quando quer? Eu não sei. Eu acho assim, ou pede um desconto ou não contrata. bem grande, né? Um desconto muito bem Porque, dado. meu Deus, ó, eu acho que, ó, sempre a gente fala aí das más negociações de São Paulo e assim, vai de novo. Meu, São Paulo está se recuperando lá da contratação lá do presidiário. Tá pagando ainda o presidiário. Aí como é que faz? Entendeu? Então acho que tem que pensar muito bem. É, Uma coisa é você contratar um jogador que está jogando bem, joga bem sempre, corre sempre, tá? Por exemplo, um exemplo. Se o Alisson tivesse emprestado e tivesse contratado em definitivo, eu contrataria? Eu contrataria. tá legal. Entendeu? Agora sim, o Caio Paulo jogou bem lá depois que ele voltou da contusão, ó, que já faz tempo, hein? Foi antes da Copa do Brasil essa contusão, hein? Então quer dizer, são meses jogando mal. Será que vale a pena? Será que não foi só uma fase, aqueles primeiros meses do Dorival? Eu acho que é. Como tem muito jogador no Brasil que é isso, é fazeiro, eu uso esse termo. Ele joga bem meio ano, um ano, aí o time se engana e derruba dinheiro nele. Aí Sim. depois, quando vê a verdade, sabe? Aquele carro bem polidinho e tudo mais. Aí depois, quando uma pecinha quebra, quando você vai abrir, tá as peças tá tudo quebrada. Vai custar caro. Então acho que tem que pensar bem, Tem. hein, com relação à contratação do Caio Paulista. Ainda não pagou. Ainda não pagou. Então ainda há tempo de se pensar, tá? É. Então essa que é a questão. Eu acho que o São Paulo vai contratar ele, né, de qualquer. Eu acho que vai mesmo. Eu, porque o empresário do Wellington ele quer como ser titular. Eu não sei se isso vai acontecer Não, no São o empresário do Elton quer que ele seja vendido. Não é, quer ele titular, quer que ele seja é. vendido. Então tem várias situações aí. E parece Então é que o bem complicado. Patrick vai ser vendido em janeiro também, viu? Então. Então, mais uma situação. Então, a gente tem que colocar. E uma coisa, né, que como você falou, não dá para jogar junto, realmente não dá. Rames e Luciano não dá. O Luciano ele estraga todo o esquema de jogo. Ele sai lá do ataque, ele vem buscar a bola na É, não tem defesa, posição, né? não tem posição, e aí ele atrapalha todo o esquema. Quando você tem um cara, um armador, para jogar a bola na frente, para poder encontrar o atacante, você não acha o Luciano lá, o Luciano tá para trás. Então é um negócio muito complicado, esse negócio do Luciano. O Luciano ele é um cara que vamos ser real, e tem que acho que colocar isso ponto. Se o Luciano jogasse a Copa do Brasil, as finais da Copa do Brasil, jogasse a semifinal contra o Corinthians e jogasse contra o Flamengo, acho que até contra o Corinthians, né? Já, pessoal, contra o Corinthians, o São Paulo Sim. não teria se classificado. Porque assim, ó, tirando o Lucas, que foi um destaque grande no do jogo contra o Corinthians, o outro destaque foi o Wellington Rato, que é o que Exatamente. sairia para o Luciano jogar, né? Exatamente. Então, assim, no São Paulo não iria se classificar. Primeiro que o Luciano não guarda posição e ele atrapalha o jogador. Ele atrapalha até o Lucas. Sim. Porque o O Lucas precisa Lucas, jogar aberto, né? o E Lucas o Lucas joga estava rendendo bem pelo meio, né? exatamente pelo meio. Quando ele joga aberto, ele não rende. Você É, porque ele já não percebe tem que mais não é o idade, primeiro pessoal. jogo. É, Tem gente que acha que é o Lucas de 2012. Não não, é, pessoal. É o não Lucas é. de Você tem que ver. 2023, tá? Vocês têm que entender que assim, o Lucas, ele é um jogador. Você pode ver, se ele jogar pela ponta, e não é a primeira vez que aconteceu. Se você vê os jogos, por exemplo, que o Lucas joga com o Luciano, ele não rende bem. Ele não faz bem os jogos. Aí o Ele não pessoal vai lembrar assim: mas aquele jogo faz, fora da LDU ele fez um gol com a assistência do Luciano. Foi uma jogada que foi acertada. uma. Uma. É, Não lembrando é que a um gente foi jogo bom. jogando a mesma formação aqui e Não, é a perdeu. mesma coisa. Ontem É, poderia ter um lance lá, o Rames lançar, o Luciano estar na área de ataque, que é difícil acontecer, difícil, e fazer um difícil. gol. Aí vai falar assim: nossa, É, jogou bem. Não, é porque é. uma jogada deu certo. É, Uma.
O Dorival sabe disso, que ele não é idiota, ele sabe disso, ele sabe exatamente desse esquema, porque pela Copa do Brasil, ele manteve a formação para ser campeão. Então ele Sim. quis ser campeão e ele bancou o Luciano de não jogar, e ele quis jogar com o E o Lucas, Rames aquele também, mesmo né? esquema. E o Rames também duvidava, Exatamente, né? o Rames também, ele bancou de não jogar. Então, porque a ideia dele era ser campeão e ele bancou e conseguiu. Então ele fez isso. Agora, pelo Campeonato Brasileiro, já não tem mais aquele negócio, ele tá jogando para testar, para fazer, sei lá, para ver se tá funcionando. Ele já testou outras vezes, não deu. Ele tá jogando, acho Sim. que para alegria da torcida, para a torcida ficar feliz. Mas, gente, não dá. Não, É, não é dá. só você ver. É Desse que eu tipo, não falo. dá. Contra o Não, Cuiabá, que não é um grande time, é um bom time, bem armado e tudo mais. Mas e na Libertadores? Se jogar desse jeito, não vai ganhar. não Porque vai assim, ganhar. assim, não é que a gente está querendo que o São Paulo vença a Libertadores. Assim, não vai ganhar jogos fáceis, entre aspas. Não, Entendeu? não, não Então, ganha. porque E, assim, e, os e times isso vão vir mais fechado do que o Cuiabá ontem para jogar no é. E, ó, Morumbi. Os times e mais. uma coisa que, por exemplo, já vem destacando pelo Campeonato Brasileiro, né? Se vem um destaque importante, que o Cuiabá jogando fora de casa, ele ganha mais pontos do que joga fora de Sim. casa, Não, né? sabe qual que é a coisa mais estarrecedora do Campeonato Brasileiro? Que ontem, eu não tinha me atentado, mas ontem eu vi os comentários falando. O São Paulo, ele não fez mais de 2 gols em quase nenhum jogo, nem no Morumbi. São Exato. pouquíssimos jogos que o São Paulo fez mais de 2 gols em Pouquíssimos. jogo. Dá para contar assim nos Dá para dedos. contar nos dedos. Dá, Porque dá foi para contra o contar. Grêmio, aquele 3-0. Foi com o Santos, Foi contra o Santos, lá no primeiro contra o turno, contra o Contra o Vasco, Internacional, contra o Internacional. Contra o Internacional, foi. foi contra o Internacional. Eu Porque o acho que só. resto foi tudo 2, 1-0, É, tudo. eu Não acho que foi fez gol em só. vários jogos. É, Então, é bom se pensar sobre isso, hein? mas isso, ó, já vem cantando galo há um tempo. O Ah, é porque ataque, as o ataque do pessoas São Paulo não, é, sabe, lembra de goleada, mas tem que lembrar dos é, outros jogos também. Entendeu? a gente vem cantando galo já há um tempo. A zaga do São Paulo, primeiro, o ataque do São Paulo não é bom. Nós já estamos elogiando a zaga do São Paulo já há um tempo aqui. Isso é fato. Agora, em questão de meio para frente, quando a gente. Isso, Não, você. desenvolvimento de Não, jogadas, isso aí meio que eu realmente digo a gente assim, tem que né? cuidar. Meio ofensivo, porque os Ofensivo, ofensivo. volantes, tudo O bem, volante, né? beleza, mas assim, o ofensivo, realmente de questão ofensiva. A gente já vem cantando bola aqui, porque vem falando exatamente nessa situação. A Sim. complicação do São Paulo de fazer gols, de desenvolver jogadas de fazer gols. E Tchau. isso aí é complicado, É. tá bem complicado mesmo, certo? Então, Vamos ver esse é as um dos notas? pontos aí. Vamos lá, vamos mostrar as notas Ó, então. tá, as notas tá aqui, né? E assim, né? Um jogo agridoce aí, né? Bem ruim. Então você vai ver que não vai ter nota muito alta. Jogo de décimo É, colocado, décimo e ó. nono. Rafael praticamente não trabalhou. Não tomou gol, não tomou susto. Ele fez uma defesa, mas o cara estava impedido no segundo tempo, Sim, né? Então, não tem o que falar dele. 6, né? Ambos 0,6. O Natan, que muita gente reclamou aí, né? O Cadu deu 5, eu dei 5,5. Qual que foi uma das reclamações? O Natan não está acertando a jogada. Vamos lá. Eu vou analisar de uma outra forma, porque eu gosto de analisar o todo. O Natan errou alguma bola defensivamente? Eu não me lembro. Primeiro, ele é defensivo. lateral. Lateral tem que defender primeiro. Então, na defesa, ele foi bem. Então, a gente não pode falar que foi uma partida desastrosa. E quero Eu vi, eu ressaltar mais vi uma alguns, coisa. eu vi uns canais aí já para também colocando zero, Não, colocando tal. não. Mas Então, não, assim, defensivamente, eu realmente o quero, eu Natan, quero ressaltar mais ele. uma coisa. Qual que foi a chance mais perigosa do São Paulo no jogo? Foi um cruzamento que o Lucas não cabeceou muito bem, cabeceou em cima do Walter, certo? Quem fez o cruzamento foi o Natan. Então, o Natan foi o autor da melhor jogada do São Paulo ofensiva, No jogo. no No jogo jogo. inteiro. Então, você não pode No falar que a jogo. partida do cara é desastrosa. Ele errou algumas? Errou. Como ele Errou. sempre erra. Erra. Ele é um jogador assim. Pensa só. Ele não joga direto. É um jogador jovem. Então, é um jogador que pode melhorar sim. Então, aí os caras aí caem naquela história que eu falo sempre aqui nos vídeos. Os caras que eu pedi, né? Tem cara da base.
Põe o moleque, põe o moleque. Aí quando põe, não joga ao gosto de alguns, aí não presta. Não, aí os caras querem queimar. Então é o que eu falo. Vocês acham que todos os jogos do Rafinha são maravilhosos, então, né? Lembra de alguns jogos do Rafinha. Vou lembrar de dois. Ele deu fora e aquele vexame contra o Palmeiras. Lá eu não vi ninguém massacrando o Rafinha, como massacraram o Natão. Então a gente tem que ser ou você fala assim, não, eu tô dando a nota porque eu não gosto do jogador, não vou com a cara dele. Ou você começa a analisar o jogo inteiro, certo? Então por isso que eu dei 5,5 para ele. Então ele não foi, para mim ele não foi o culpado do São Paulo não ter ganho. Longe disso. Não, longe E disso. assim, esse saiu cansado, de verdade. Esse precisou Sai. substituído porque ele estava aguentando mais, porque ele correu pra caramba. Não é que ele ficou de migué e deu cãibra. Correu pra caramba. É Não, só correu você. mesmo. Olha o jogo de novo. Correu pra caramba. Tá? Então, aí. Da zaga, eu acho que não tem muito o que falar, porque eles foram bem, né? O Arboleda aí, o Cadu deu 6, eu dei 6,5. O Alan Franco, o Cadu deu 6, eu dei 7. Acho que o Arboleda, partida segura, como sempre, Como né? sempre. Mas eu achei que o Alan Franco ele desarmou mais, por isso que eu dei a nota melhor. E não perdeu nenhuma. O Arboleda diz que perdeu uma ou duas por baixo lá em lances de velocidade. O Alan Franco eu não lembro de perder nenhuma, nenhum lance. Que era um outro jogador que estava sendo massacrado aí pela torcida há um mês atrás. Mas é um jogador. O Alan Franco é um jogador que ele vem melhorando a cada jogos, né? Ele vem melhorando, vem dando um Eu destaque acho que tudo importante. é uma questão de adaptação. O cara é É, argentino e ele estava jogando futebol dos Estados Unidos, que é um nível pior do que aqui bem. do Brasil. Então, E até o e cara ele pegar vem o jogando bem. ritmo, né? Eu É. acho que é isso. Então, você não pode, é o que eu falo, você não pode, pelos 10 primeiros jogos, você acabar com o cara. Não, você tem que ver. Por exemplo, o saldo para mim do Alan Franco no ano já é bem melhor do que muito jogador. Sim. Porque no começo ele estava inseguro, estava errando bastante. Depois, é o que eu falo. Ó, já faz tempo, hein? Acho que, ó, que jogo que ele jogou mal no Campeonato Brasileiro? Acho que, ó, se eu Ah, lembrar um que ele jogou mal, que culparam ele, foi contra o Grêmio fora de casa. Faz acho que tempo, foi. hein? Nossa, Faz tempo, hein? mas Ah, foi. Mas assim, então, ainda eu não achei que foi desastroso ainda, não é? não, eu achei assim, Tem- ele cometeu o pênalti, que foi uma mas infelicidade, não foi mas eu desastroso. não, né? E outro, tá marcando o Soares, né? É, Mas tu tá marcando o Zé Ninguém, né? Mas tudo bem. Aí o Caio Paulista. Cadu deu 5, eu dei 4. Eu acho assim, ó, é aquelas seja partidas que eu acho inadmissíveis o cara fazer. A má vontade, a preguiça, a indolência, é o tipo de jogador, é o tipo de atitude de jogador que eu não quero no São Paulo, sabe? Joga quando tá afim, joga acho entre que aspas quando ele, vale. Para mim vale todo jogo. Não tem essa de joga eu acho quando que vale. ele não é um jogador que eu acho que tem que ficar de olho nele, porque é um jogador que assim, ou ele joga tudo aquilo que ele jogou no primeiro semestre, ou ele não é nada daquilo Ou que não jogou no serve, primeiro né? semestre. Ou não É, serve. exatamente, não serve. Então, é um jogador que quer ficar de olho nele. Se for Então, um para mim, jogador que joga como está jogando esses últimos jogos aqui, realmente não serve, não. e assim, eu que eu falo, eu não gastaria esse dinheiro, mas tudo bem. Pablo Maia, 5,5, Cadu e 6. Eu achei assim, os dois volantes eu achei que sustentaram bem, não fizeram uma partida assim esplendorosa, mas também não, é o que eu falo, não foi por culpa deles que o São Paulo não fez Não, gol. não O tinha Pablo Maia ataque, não tinha ainda é ataque. isso, ainda tenta chutar de Você longe, tá- ele chuta, ele tentou alguma coisa. sabe? O E Alisson até sai tentou dar um e chute sai também. morto de campo, né? O cara sai, né, exausto. Porque ontem ainda, né, com aquele time que começou lá para correr, né? Sobrou para ele e pro Alisson correr, né? Certo? Realmente. Então, não dá para criticar o cara. E o Alisson a mesma coisa. Lutou, errou uns passes, tudo bem, e tal, sabe? Sim, Acontece. sim, sim. Mas assim, é o que eu falo. O cara corre, se mata. Meu, é o que eu falo. Acho que a primeira coisa que eu quero que o jogador de São Paulo tenha é vontade, dignidade e raça. E eu acho que isso Alisson vem, tem, vem um pouquinho dali. tá? Então, não foi. O Araújo, eu acho assim, ele correu. No começo do jogo foi o que mais estava correndo da parte ofensiva.
mas tecnicamente ele não estava bem. Não Coisa tava que eu bem. falo desde o primeiro jogo que ele fez em São Paulo, né? Ele é irregular. Não dá para contar que ele vai jogar bem todos os jogos, porque ele é irregular. Ele é um jogador irregular, certo? Ele Então, tentou uns lances de ataque lá, mas você via que e assim, era não muita sei se noite, foi muita noite. não sei se foi orientação do Dorival, caindo muito pela direita, o cara que é canhoto, meu, é o que eu E falo, uma caía coisa que muito eu para tenho direita. pavor do São Paulo é excesso de jogador canhoto. É É, muito pavoroso, penso. porque é assim, aí todo mundo começa a jogar pela direita, ninguém tem pé direito para chutar. Exatamente. Eu acho pavoroso isso. Tem gente que gosta. Exatamente. E eu não gosto, não. Esse negócio de pé trocado, pra mim, canhoto joga na esquerda, destro joga na direita. Ponto. Certo? Mas tem gente que gosta, então, né? A Então, não ser o cara for tirou. ambidestro, né? É, não tem, Hernanes não tem em todo lugar. Ficou É. com 5. O Ramos Rodrigues também ficou com 5. Eu falo assim, ele jogou bem? Não. Ele jogou mal? Não. Mas assim, por que que ele não jogou melhor? Duas coisas. O esquema do São Paulo não é igual ao esquema da Colômbia. Não é, E a não é. característica do jogador do São Paulo não é igual. Na Colômbia, ele joga com 3 caras à frente que são rápidos e fazem gols. No São Paulo, são jogadores lentos. O Lucas não é tão rápido assim como as pessoas pensam. Já foi Não. rápido, não é mais rápido. E não Né? tem atacante, né? E E não tem assim, atacante. e Não tem o atacante. Luciano não é rápido. Né? O Luciano não gosta de estar no gol, né? Ele gosta de ficar prendendo a bola, gosta de tocar a bola. Então, é difícil do cara jogar bem assim também. Ele é um jogador para um esquema específico. Se for colocar esquema igual ontem, ele nunca vai se destacar. Ele não vai render. Não vai Esse é o render. fato. Meu, bem, enfim, nós já comentamos Então, sobre isso, mas então assim, o ele não, Dorival ele é um sabe jogador disso, cara. lento, ele é um jogador de passe, é um jogador de passe para jogadores rápidos. Ele é como um Exatamente. arco, ele precisa de flechas. Se você não É. coloca flechas, o arco não funciona. Vocês Simples podem assim. perceber vários lances, não foi desse jogo, mas vários lances de jogos, por exemplo, que o Rames jogou, ele colocou vários caras na correria. Vários caras na Não. correria. E o São Paulo não Mas, tem jogador de enfim, velocidade não e tem. o O pessoal cara quer que jogue ele, o Luciano, o Lucas e mais o Caleri. não dá, não dá, Ninguém não de dá. velocidade. Impossível. Impossível. Não tem esse negócio, não tem esse negócio de videogame, pessoal. Ah, tem maior overall, aí tem que jogar todo mundo. Não é assim. Videogame é outra coisa, pessoal. Vida real, você tem que ter jogador que corre, tem que ter jogador. Não dá para jogar com todo mundo técnico, não dá para jogar todo mundo brucutu, não dá para jogar todo mundo rápido. Tem que ter um equilíbrio. E não tem equilíbrio. Ponto. Tem nome, mas não tem equilíbrio. Certo? Luciano, partida ruim, né? Um atacante que não chuta no gol, partida ruim. Prendendo excessivamente a bola, como sempre, e poucas jogadas produtivas. Eu acho que foi bem substituído. Podia, acho que ter sido Ele substituído até no intervalo, se for verdade. poderia. Ele Então ficou com é um quatro e jogador de meio. enceradeira. Eu acho assim, Jogador tem de gente que enceradeira. ama ele, ó, legal, já fez jogos importantes, já fez gols importantes, legal. Mas é um jogador que destrói esquemas táticos. Destrói. Destrói Meu esquema Deus tático. do Porque céu. ele não tem posição. A gente não sabe. Nem os técnicos sabem qual é a posição desse cara. Ele quer a posição dele, ficar com a bola. Não importa o lugar. Sei lá. Eu acho que não funciona. Tá? Eu acho que assim, se ele tiver uma proposta para sair, que seja Don't feliz. Simples ele assim. só funciona em um tipo de esquema, aonde o esquema não joga para ele, O esquema é jogar para ele. É isso. jogar para ele. Funciona assim. Fora isso, não funciona. Então, sei lá. Eu Como sei que vai ter não. muita gente aí que se vê aí nosso vídeo, vai xingar a gente, porque a gente tá criticando o Luciano. Mas essa é a Mas verdade. é verdade, ó, se você tem que ter um esquema que joga para ele. Se você olhar, por exemplo, um esquema, se for coletivo, o Luciano não funciona. Não O funciona. jogo, esse jogo, por exemplo, que tinha Lucas, Rames, tem jogadores de mais qualidade que o próprio Luciano, ele estraga o jogo, porque ele vai Sim. buscar jogo, ele vai buscar É. na posição dos caras e estraga totalmente o esquema. Estraga, estraga. Agora, Não se tem você essa. tem um esquema que é feito só para o Luciano, por exemplo, o É. esquema que o Diniz fazia O quando São logo Paulo do o Diniz era Luciano, isso. era Que isso. Era o tinha esquema pro ele e tinha o Luciano. Brenner no ataque. Só tinha os dois, Só. só. Era o esquema para os dois jogar. Então os caras faziam tudo esquema para os dois jogar. E aí ele se destacava, claro. Agora, quando você tem jogadores de mais qualidade,
no elenco, onde você consegue fazer um esquema coletivo, aí ele não Não funciona. vai funcionar. Por isso que na Copa do Brasil, o Dorival não jogou com o Luciano. Porque, Ele bancou lógico o que ele Luciano percebeu, fora. né? É fato. Aí, o Lucas. O Cadu deu 5, eu dei 5,5. É o que eu falei, eu dei 5,5 porque ele tem a desculpa ainda de estar voltando de lesão. E é um jogador que tem uma certa lucidez. Mas ele jogando aberto, não dá, ele não tem mais físico para isso. Ele tem que Não, ser não dá. o segundo atacante lá, É tal. outro, é outro que é atrapalhado pelo esquema quando o Luciano joga. Ah, Ele porque não é pode isso. jogar pelo lado. Não dá, não dá. Ele não pode jogar pelo meio, ele tem que jogar aberto. Pelo Ele não tem meio, mais vigor vocês físico. viram, pelo meio o Lucas detonou o jogo contra o Corinthians. Ele jogou Sim, pelo meio. sim. E quando ele jogou aberto, ele não jogou bem. Fato. Não jogou bem. Então, Não foi a cinco, primeira vez, ele já 5,5. tentou várias vezes Isso. jogar pelo meio e não dá certo. Aí os Pelo lado. reservas, né? Vamos passar rapidão pelos reservas. O David ficou com 5,5. Entrou, fez uma fumaça e tudo mais. Foi mais efetivo que o Luciano. Isso é um fato, né? Então, por isso ficou com 5,5. O Thales Costa. De novo, ele entrou bem, né? Segunda Entrou bem partida aí também. que ele entrou bem. Falta força física, mas assim, é o que eu falo. Teve um lance que ele estava dentro da área e cabeceou. Cabeceou mal, cabeceou mal. O Luciano não teve um lance que fez isso, sabe? Então, quer dizer, pelo menos é um jogador que tenta objetivamente as coisas. Então, pode ser que ele melhore e fique um jogador importante para o São Paulo. Então, por isso que ele ficou com nota 6. O Erisson, Cadu deu 5, deu 5,5. Também, eu acho. Deu muito mais vida para o ataque. Tromba, às vezes perde a bola, tudo mais. Mas, cara, tá lá. Infelizmente, né, ele, por reclamação, tomou um cartão no final do jogo, tá suspenso pro próximo jogo. Tá? Esse negócio de suspensão, até pedi desculpa aí no outro vídeo. Eu falei que o Rafinha ia jogar, eu nem lembrava que o Rafinha estava suspenso também. Né? Porque o Rafinha vira e mexe, fica suspenso, toma cartão toda hora, né? Então a gente até esquece quando ele está suspenso. Tá? Aí eu tinha colocado que ele era provável, mas não ia jogar de direito não. O Wellington Rato, o Cadu deu 5, eu dei 4,5. Ele não entrou bem, não. Não gostei, não. Também não achei, não. Que Mas entrou eu bem. acho que ele poderia ter começado o jogo. Eu acho também. Porque ele dá mais mobilidade. É. E assim, ele deu mais mobilidade, mas aqui tecnicamente não acertou nada, né? Certo? Não. Mas dá mais mobilidade para o time, que é o que o São Paulo precisa. E o Rames precisa. Né? E o Rai Ramos, coitado, esse fazia décadas que não entrava, Não. mas não Eu nem comprometeu, lembrava né? da existência dele já. Não comprometeu, pelo menos, né? Não, Mas ficou sem nota porque jogou minutos, né? Pouquinhos minutos. minutos. Mas E acho que foi a o... despedida. A entrada foi a Foi. Não, despedida. não vai ficar, não vai ficar. O Moreira é bem melhor, o Igor Vinícius é muito melhor, então, né? O Natan é melhor que ele, então, Melhor. né? Ele é a quinta opção. Ele acho que ele consegue ser melhor que o É Orejuela isso. só, e olha lá. Esse cara foi contratado só por causa que fez aquele gol lá de fora da área do Corinthians. E o São Paulo estava numa época lá sem lateral, foi Tem uma coisa lateral e fria, contratou qualquer um que der, que dá. o que dá, o que estava disponível no mercado, né? Aí o Dorival ficou com 4 por Cadu e 5,5. Por que eu dei uma nota não tão baixa para o Dorival? Ele fez o que as pessoas pediram, ele está com muitos desfalques, né? Mas é o que eu falo. O Dorival, ele tem que... Eu não acho que ele seja tão competente para isso, mas ele tem que explorar outros tipos de esquema tático. É exatamente esse. Por A sua exemplo, nota, a sua contra, nota contra o 5,5 é a Bahia, minha mesma. contra o Mesmo Bahia, em argumento. virtude desses desfalques, em tese, São Paulo tinha que jogar com 3 zagueiros. Tem Porque o jogo que ele tem melhor que disponível são zagueiros. Então você tem muito que... esquema. E aí joga com alas, entendeu? É. Quem sabe o Caio Paulo jogue melhor, né, se for jogar. Por Porque aí isso que vai ter fala, menos não, obrigação para marcar, né? muda o esquema, Dorival. Muda o esquema e vê direitinho Não, como eu acho funciona, assim, porque não pode dá. usar esse esquema de ontem, dependendo do jogo? Pode. Não com esses jogadores, pode Não, jogar o que assim. não é jogador, não dá. Mas tem que ter outras coisas na manga. Não pode ter um esquema Exatamente. só. Tem que ter pelo menos uns 2, 3 esquemas para diversificar o jogo. Porque, por exemplo, no intervalo, viu que não estava funcionando, podia já trocar 2 peças lá, mudar o Poderia. esquema completamente, pegava o Cuiabá de calça curta. Já estava, Entendeu? já tava na cara que não estava funcionando, mas mesmo assim bancou. Bem, é isso. Então, ó, Bem, São o Paulo São Paulo agora tem, volta em campo tem mais quarta, três né? jogos tem mais 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro e o próximo jogo do São Paulo é o dia 29 aí, Contra o Bahia, do quarta-feira, Rogério, né? contra o Bahia, do Rogério Ceni fora de casa. O São Paulo vai enfrentar o Bahia aí, que vem embalado, né?
deu uma sapecada aí na gambazada aí, lá O Bahia fez o que o lá, São Paulo não né? consegue fazer há muito, né? E é Tem que uma ter ganhado o coisa que Corinthians não, fora de casa. é uma coisa que não me desce é o Rogério ficar lá consolando os caras. Não me desce Não, esse negócio. não, é o que eu falo. Teve méritos e tudo mais, mas é o que eu falo. Eu não sou muito. Mas Não nessas me desce. ironias do futebol, não digo nada que o São Paulo possa vencer o Bahia, ser a É, primeira vitória fora de casa a e primeira ferrar com o vitória Bahia e com o capaz de ser já Rogério. é. Entendeu? É Do jeito inacreditável. que Só o falta essa. futebol tem essas E aí ironias, salvo o Corinthians e rebaixa o Bahia. sim, Não duvido, sim. não duvido. Salvo o Corinthians, salvo o Santos. É Não, o que o São inacreditável. Paulo é isso, gosta de salvar os que não deveria salvar. Mas assim, É eu isso aí. também eu tô falando disso, mas eu não sou a favor de São Paulo entregar jogo de ninguém, não. Não, Tá? não, nem eu São Paulo tem também. mais 3 jogos, que vence os 3 jogos. É, Tem esse negócio de entregar, não. exatamente. Coisa de entregar é com outros times. Outros times Exatamente. gostam disso. São Exatamente. Paulo, meu, tem que jogar sério e, É. meu, E os não caras já importa se é estão o Rogério, falando aí. se Tem é uns caras aí já falando que o São Paulo vai se o entregar jogo. Gandhi lá como técnico tem que ganhar, entendeu? É, é isso aí. Bem, Então, é isso. Só pessoal, a gente volta, quarta-feira né? e é isso aí. Quarta aí, temos o pré-jogo e vamos ver o que vai acontecer. O Bahia é uma final e para o São Paulo a gente não sabe o que é. Espero que o São Paulo não entre com a determinação que entrou ontem. Né? Espero É, que o São Paulo entre para vencer, para jogar sério, porque ainda matematicamente ainda tem risco de cair, né? O São Paulo tem que fazer exatamente. ponto ainda aí, certo? Então, 2 próximos jogos fora de casa, não dá para a gente esperar muita coisa, mas já que o São Paulo não vence em casa, que pelo menos empate esses 2 jogos fora de casa, É isso né? aí. Então, e não entregue, tá É isso aí. certo? Então, pessoal, É. até o próximo vídeo. Grande abraço. E seja em casa, fora de casa, jogando bem ou mal, vamos São Paulo. Vamos, São Paulo. É isso aí. Tamo junto. Até Valeu. mais. Opa. Obrigado por nos assistir. Se inscrevam no nosso canal e nos sigam no Instagram. Grande abraço.